Beleza. Então, basicamente, a gente viu ali a parte de ondulatória, vimos qual era a relação entre comprimento de onda, vimos que era a frequência, né? Ou pelo menos a gente começou a dar uma olhada, né? Se eu não me engano, vendo aqui no material, a gente viu que é uma onda, vimos que era a frequência, chegamos à equação de velocidade, que é o comprimento de onda vezes a frequência, fizemos o exercício, vimos a amplitude e ficou essa questão para casa. Então, o que a questão está dizendo aí? Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto, com comprimento de onda igual a 10 metros. Então, a gente já sabe ali que o comprimento de onda ele vale 10 metros. Então, a gente já sabe que o lambda desse cara ele vale ali 10 metros. Então, beleza, já sabemos um desses caras. O que mais a gente sabe? A gente sabe que essa fonte gera 3.600 ondas por minuto. O que significa ondas por minuto? Lembra? Nós temos o período, que é a quantidade de vezes que um evento acontece, quer dizer, é o tempo que ele demora para se repetir. Vimos o que é frequência, que é a quantidade de vezes que esse cara faz esse evento em um determinado tempo, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, o que a gente está calculando, na verdade, é a nossa frequência. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe, que essa frequência ela é dada em 3.600 rotações por minuto. Então, não sei se vocês já ouviram falar em RPM. O que significa RPM? É rotação por minuto. Então acontece o quê? Quando a gente calcula o efeito da rotação lá, a gente calcula em Hertz. Ou seja, Hertz é rotação por segundo. Então, para eu poder resolver esse cara, eu tenho que achar a rotação por segundo. Mas aí é fácil de calcular, né? Só eu pensar comigo. Se eu tenho 3.600 rotações em 1 minuto, em 1 segundo eu vou ter quantas rotações? É só dividir por 60. Ou seja, se eu pegar esse cara e dividir por 60, eu vou ter exatamente as rotações por segundo. Então, ou o que a gente chama em Hertz. 3.600 dividido por 60, isso aqui vai dar 60. Então, eu vou ter 600 Hz ou 60 rotações por segundo. Agora que eu já tenho esse cara, eu posso calcular, por exemplo, o outro valor. Ou seja, eu posso calcular, por exemplo, qual vai ser a velocidade que ele pede. A velocidade ele é dado o quê? A velocidade ele vai ser a frequência vezes o comprimento de onda, lambda f. Ou seja, quanto que é o meu comprimento de onda? 10. Quanto que é a minha frequência? 60. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter 600 metros por segundo. Então a minha resposta é exatamente 600, ou seja, é a nossa letra C. Tudo bem, gente? Dúvidas? Opa. Dúvida, gente? Marina? Certo? Então, Leiciane, conseguiu entender? Não, não tem problema não. Vai dar no mesmo. E aí, vamos lá. O que a gente vai começar a estudar agora? A gente viu a parte de ondulatória e a gente vai começar a estudar o que são ondas em cordas vibrantes. Ou seja, o que é uma onda em uma corda vibrante? Pensa, por exemplo, no violão. Né? O violão nada mais é do que uma corda vibrante. Então acontece o quê? Quando eu tenho um violão e eu vou tocar uma nota,
Basicamente, eu posso liberar uma onda sobre ele, ou eu posso liberar um pulso. Ou seja, o que é um pulso? O pulso nada mais é do que um pedaço de uma onda. Então, o que acontece? Eu tenho ali a minha onda, eu vou lançar um pulso sobre ela, ou seja, eu vou fazer com que esse cara se movimente com uma velocidade. E aí a gente tem um efeito bem interessante. Quando esse cara vai chegar na extremidade, ele vai ter um comportamento diferente. Se a minha extremidade ela for fixa, o que vai acontecer com ele? Ele vai tender a voltar, ou seja, o pulso ele vai voltar, só que aí ele vai voltar de cabeça para baixo. Então deixa eu pegar aqui. A tendência é o quê? É que ele volte exatamente de cabeça para baixo. Entretanto, se ele tiver uma extremidade livre, a tendência é que ele volte exatamente virado para cima. Então deixa eu ver se eu acho que... Aqui. Aham, sem problema. Então, eu vou ter exatamente esse tipo de desenho aqui, ó. Vou botar aquele no cantinho. Então, quando eu lanço o meu pulso, eu vou ter esse efeito. Deixa eu botar aqui. Pode copiar. O pulso nada mais é do que um pedaço de uma onda, ou seja, é só, digamos, o pico ou só o vale. E aí o que acontece? Quando eu tenho uma extremidade fixa, eu vou dar um jeitinho aqui melhor nesse desenho, porque eu não gostei dele. Eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente que esse cara ele vai ter dois comportamentos. Vou pegar aqui. Então, qual é a ideia? Se a minha extremidade for fixa, o que vai acontecer com o pulso? Ele vai vir de um jeito e ele vai voltar do outro, ou seja, ele volta de cabeça para baixo. Já se eu tenho uma extremidade que é livre, ele vai vir com a parte de cima e ele vai voltar com a parte de cima. Exatamente esse vai ser o efeito dele. Tudo bem? Terminando de copiar, Marina? Foi? Oh. Aham. Pode copiar só esse aqui, ó, da extremidade fixa. Pode. Esse aqui é só para entender o que é um pulso, na verdade.
né? O pulso ele vai ser aquela parte daquela onda. Conseguiu? E- então o que, que a gente vai ter ali, ó? Basicamente, repara, imagina se eu dou um pulso, a onda ela vem, e aí eu dou outro pulso. Então o que, que vai acontecer? Ele vai vir por cima, e aí quando ele bater, ele vai vir por baixo. Então eles vão acabar se encontrando em algum ponto os dois pulsos que eu lancei. E aí o que acontece? Nesse caso eu vou ter o que a gente chama de uma interferência da onda. Ou seja, as ondas elas vão se combinar. E aí como que essas ondas vão se combinar? Pensa, por exemplo, a gente pode ter dois tipos de interferência, três no caso. As interferências construtivas. O que, que é uma interferência construtiva? Significa que as ondas elas vão se somar, ou seja, elas vão se amplificar. Então imagina o seguinte, eu tenho uma onda de um jeito e eu tenho outra onda do mesmo jeito. Quando elas se tocam, ou seja, quando elas se cruzam, eu vou ter o quê? Que os pontos delas vão se amplificar. Então eu vou ter o efeito de uma onda construtiva, ou seja, onde eu tenho vale, vai aumentar o vale. Aonde eu tenho pico, vai aumentar o pico. De outra forma, eu posso ter uma onda destrutiva. O que é uma onda destrutiva? É uma onda em que a parte positiva se anula com a parte negativa. Não necessariamente ela pode se anular totalmente, mas ela pode acabar se interrompendo. E aí, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Tem um efeito que ele se destrói. E a interferência mista nada mais é do que uma onda em que ela não está totalmente no mesmo período, ou seja, ela não está alinhada. Então, quando essa onda não está alinhada, parte dela vai ser somada e parte dela vai ser subtraída. Aham, sem problema. Então, esse mesmo efeito ele ocorre, por exemplo, com o som. Digamos que a gente vá para um teatro. O que é que acontece? O teatro ele tem que ser muito bem planejado, o cinema tem que ser muito bem planejado. Por quê? Imagina que cada caixa de som é um carinha desse aqui, ó. Então, o cinema ele tem que ser planejado o quê? Para que não exista um lugar aonde esse som ele seja nulo. Imagina, você vai sentar para poder escutar um teatro e o som que está chegando para você ele é nulo, ou seja, ele está se anulando, está se destruindo. Você não vai conseguir enxergar nada, ou melhor, você não vai escutar nada, ou você não vai ter um efeito muito bom, né? Então, isso é algo indesejado.
Ou seja, o coisa não pode ser feita de qualquer forma, né? Ele tem que ser estudado, ele tem que ser planejado, exatamente para evitar algum tipo, né, desse problema, digamos assim. Leiciane, tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma pergunta? Show. Então, só esperar ali a Marina copiar, que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Não, pode copiar. Já começou a copiar, pode copiar. Eu sempre disponibilizo as aulas depois, mas pode copiar. Hoje a gente não vai ver muita coisa não. Então, esse efeito, por um lado, ele pode ser indesejado. Por quê? Se eu for assistir um show, por exemplo, né, eu não quero não escutar o som. Eu quero escutar e ter um bom som, né? Porque isso aqui é uma interferência, ó. Se eu tiver algo desse jeito, algo desse efeito, eu não vou estar escutando direito. Eu vou ter literalmente uma interferência sonora. Ou seja, o meu som não vai estar muito bom, digamos assim. Mas pode ter momentos em que eu vou querer que esse cara ocorra. Por exemplo, digamos que você trabalha lá como num aeroporto. Então você trabalha lá sendo aqueles carinhas que ficam lá com as bandeirinhas, né? Quando o avião está descendo. Ou seja, ele dá o norte, né? O que, que ele faz ali com aquelas bandeirinhas? Ele faz um código Morse, através de código Morse, com a posição das bandeiras. Ele indica ali o que está acontecendo para o cara que está descendo. Ou seja, ele mostra ali, ó, você pode descer, pousa em tal lugar, não sei o que. Então, imagina que para o cara poder ficar ali, ele vai estar sujeito a sons que apresentam um efeito muito absurdo, né? Sons com alto nível de intensidade sonora, digamos assim, que é o que a gente vai ver posteriormente esse efeito. Mas aí o que acontece? Se torna indesejado, né? A pessoa ela vai acabar tendo começando a ter, né, problemas de audição exatamente devido a isso. Então ela precisa de algum jeito anular esse som. E aí uma das formas de anular esse som é fazendo isso, ó, uma interferência destrutiva. Então o que, que os caras fazem? Eles utilizam, por exemplo, um fone especial. O que, que esse fone especial ele faz? Ele pega o som que está chegando, ou seja, seria o som azul, e ele inverte esse som. Ou seja, ele faz com que o som, digamos, né, hipoteticamente, ele vai ficar de cabeça para baixo. E aí, o que, que ele vai fazer? Quando a pessoa escutar esse som, ele vai o quê? Ele vai literalmente anular um som com o outro. Né? Mais ou menos esse é o efeito que esse cara faz. Né? Quando a gente vê lá o headset, que geralmente piloto de helicóptero utiliza, né? Ou seja, o piloto de helicóptero ele utiliza exatamente esse fone de ouvido para quê? Porque ali ele está dentro do helicóptero e o som é absurdo. Então, só botar aqui a fotinha aqui, ó, ele vai estar usando exatamente essa caixinha aqui, ó. Então, o que, que esse cara faz? Ele vai literalmente tapar o som. Ou seja, ele tapa como? Enviando o som ao contrário. É claro que para ele poder fazer isso, a matemática não é simples. Né? Porque, por exemplo, esse tipo de som aqui, a gente trabalha ele no domínio da frequência. Né? Ou seja, quando a gente vai escutar um som, a gente escuta o quê? Um Lá, um Dó, um Ré, um Mi. Tudo isso que a gente está escutando são frequências de um som. Mas quando a gente vai medir as coisas, por exemplo, eu quero medir a velocidade de um carro, quero medir a distância de um carro.
Eu não meço na frequência, eu meço no tempo. E aí o que acontece? Eu preciso transformar essa frequência, esse som que é medido na frequência, em um som que ele é medido no tempo. E isso não é simples, é um pouquinho trabalhoso, para falar a verdade. Dúvida, gente? Terminando, Marina? Show de bola. Pode copiar, que é o que a gente vai explicar, vou explicar agora. Que é o que a gente vai ver, que é o efeito onde ele vai ocorrer com devido ao som, que é o que a gente vai ter no experimento agora. Faça o seguinte aqui, para a gente não perder muito tempo. Mandei no chat o texto que eu escrevi, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Ondas no corpo. Então, só seguir a apresentação. Então, o que a gente está vendo aqui nessa apresentação? Basicamente, a gente... Não, isso aqui não precisa copiar não, isso aqui é mais um experimento mesmo. Então, o que eu vou botar aqui? Ó? Imagina que eu tenho um pulso, né? Um pulso, ó, eu vou dar um número, e olha lá que interessante, ó. Como a superfície ela é fixa, o que está acontecendo? Ele bate numa superfície e ele vai mudar totalmente a direção dele. Ou seja, se ele está chegando por cima, ele vai chegar por baixo. Assim que o som funciona, tudo bem? Vou até aumentar um pouquinho aqui a amplitude. O que é aumentar a amplitude? Ó? É bom que a gente vê aqui, ó, a amplitude é o tamanho do som. Então, deixa eu parar aqui. Vou reiniciar. Se eu faço um som com uma amplitude muito pequena, olha lá como ele se movimenta bem pouquinho. Se eu faço o som como ele é uma amplitude um pouco maior, ó, ele se movimenta um pouquinho mais. Então, se eu tiver uma extremidade solta, o que vai acontecer com essa extremidade? Vai acontecer que ele vai bater e vai voltar. Então, ó, ele vai bater e ele vai voltar. Ó. Olha que interessante. Em um lado, ele vai ter um comportamento com uma extremidade fixa, que é exatamente esse cara. E no outro lado, ele vai ter o comportamento de uma extremidade móvel, solta. Então, enquanto na extremidade fixa ele muda a direção com que ele chega, na extremidade móvel, o que ele está fazendo? Ele está mantendo a mesma direção. Ó. Certo? Então, repara que esse tipo de onda é uma onda que a gente chama de transversal. Eu acho que eu cheguei a explicar para vocês isso. Não me lembro. Eu acho que provavelmente sim. Transversal e longitudinal. Lembra disso, Marina? Beleza. Então, na onda transversal, o que eu vou ter? A velocidade da onda está no eixo x, mas repara que esses pontinhos verdes, ó, que são pedaços da onda, eles só se movimentam para cima e para baixo. Né? Exatamente o que eu vou ter. Ó. Ali eu vou ter uma linha de referência, que seria um meio, só que eu não preciso. Cronômetro também preciso, uma régua também preciso. E aí o que acontece? Se eu tiver uma extremidade infinita, o som vai embora, certo? Mas aí o que acontece? E se por acaso eu tiver uma posição, eu tiver dois pulsos? Então vamos lidar primeiro com uma extremidade fixa. Eu tenho um pulso e agora eu lanço outro pulso. Olha que doideira. O que está acontecendo aqui? Ó?
Repara que o pulso ele mantém o caminho dele, ele não é afetado. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Deixa eu aumentar a duração do pulso. Deixa eu botar. Deixa eu ver se eu aumento a duração para vocês conseguirem enxergar. Então repara o seguinte, quando eu lanço outro pulso, eu acho que talvez se a duração não for menor, show, ela vai ficar melhorzinho o desenho. Então repara o seguinte, então repara o seguinte ali, ó, a onda ela está indo e está voltando. Quando eu lanço outro pulso, olha que interessante, eu tenho uma onda que ela é menor, é essa onda menorzinha aqui, ó, e eu tenho uma onda que ela é maior. Repare que quando a onda menor está andando, ela vai manter o seu movimento. Ó. Vê se dá para você identificar. Ó. Essa onda menor está aqui embaixo. Ela vai bater, ela vai subir, né? Agora olha que interessante. A onda menor ela está em cima e ela está na esquerda. Quando ela passa, ela vai continuar em cima, só que agora na direita, ou seja, ela não se afeta pela outra onda. Ou seja, em determinado momento elas vão se combinar, mas no restante elas vão continuar a mesma coisa. Repara que a onda embaixo aqui ela vai continuar também a mesma coisa. Então o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter um ponto onde as ondas elas vão se anular. Então eu vou ter um ponto onde ela não vai se mexer. Ó. Repara que esse pontinho aqui ó, é exatamente essa bolinha aqui. Ó. Repara que a bolinha ela não se movimenta muito. Ó. Olha lá, ela não se movimenta muito. Ou seja, eu tenho um ponto onde eu tenho uma onda destrutiva, né? Onde elas vão se anular, que é exatamente o que a gente estava vendo. Deixa eu ver aqui. Aqui é só para diminuir a velocidade. Tá. Então, deixa eu amortecer a onda aqui, pronto. E agora, imagina se eu tiver... Deixa eu aumentar a amplitude. É porque como a tensão é baixa, ele vai ser baixo. Isso aí é fácil de modular. Espera aí. Então o que acontece? Se eu tiver a soma das ondas... Pronto. Agora vamos pensar, ó, aqui está se anulando, está se anulando. Olha lá, está se anulando, está se anulando. Se eu quero, por exemplo, que eles se somem, eu posso fazer esse efeito aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, ó, a onda ela ficou lá embaixo. Por que ela ficou lá embaixo? Porque ela está se somando, ó. Olha que interessante, eu tenho uma onda se somando, ó. Ela mudou para cima e somou, ó. Quando ela se soma, as duas ficam no pico, ó. Deixa eu ver aqui, para poder ficar melhor o desenho. Vamos lá, vamos lá. Bom, digamos que estabilizou. Botei um amortecimento baixo. Então, olha que interessante. Quando elas estão em sinais opostos, elas se anulam. Mas quando elas estão em mesmo sentido, olha que interessante, elas vão se somar. Ó. Olha como a bolinha chegou mais lá embaixo. Ó. E cada um segue teu rumo. Então isso aqui acontece quando a gente tem acústica. Por exemplo, quando a gente tem um som. Ó. Olha que interessante, elas vão se somar. Ó, olha como o ponto chegou mais lá em cima. Né? A gente pode usar até a linha de referência aqui. Ó. A linha é mais ou menos essa aqui. Ó. Esse é o ponto mais alto da onda. E aí, quando ela se anula, ó, ninguém passa esse ponto. Deixa eu só mudar aqui para baixo para a gente comparar.
Repara que quando vem, ó, olha como ela passa. Ou seja, esse tamanho aqui é a soma de um mais a soma do outro, ou seja, está se somando. E é exatamente onde a gente vai ter esse efeito. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo, né? E aí, vamos para o próximo. A mesma coisa ela vai acontecer com o nosso som. Então, deixa eu preparar aqui o próximo. Vamos ver, está carregando por enquanto. Então aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, uma onda. Ó, quando a onda, imagina ali como se fosse uma gota caindo na água, por exemplo. Olha que interessante, eu vou ter um ponto onde vai ser maior e um ponto onde vai ser menor, né? A mesma coisa acontece com o som, ó. A caixinha de som, ó, fazendo o mesmo efeito. Ou se eu tiver um laser também, ele vai fazer o mesmo efeito. Na tela. Olha lá, ó. Como se fosse a onda, ó. Como se eu estivesse vindo de frente, ó. Né? Ela vai ter o mesmo efeito, ó. A onda ela vem, sobe. Ou seja, o mesmo efeito que a gente vai ter. Se eu tiver mais de um, deixa eu ver, interferência. Então imagina agora que eu tenho mais de um. Repara agora que eu vou ter o que? Eu vou ter lugares nessa onda onde eles vão se somar e aonde eles vão se anular. Então, por exemplo, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui, será que eu consigo mexer aqui? Posição em centímetros, nível água. Não, não consigo mexer. Aqui eu mexo a distância. É, só isso que eu consigo fazer. Aumentar a frequência, a amplitude. Tá. Então o que acontece? Esses pontos onde eles estão verdes, azul no caso, é onde eu tenho uma soma da onda e é onde eu vou ter o máximo de onda. Ou seja, eu vou ter dois picos. Aonde eu tenho o preto é onde eu vou ter o vale, ou seja, onde eu vou ter a parte mais baixa da onda. E aonde eu tenho esse cara aqui, ó, que é essa borda meio fantasma, é onde eu vou ter interferência da onda. Ou seja, onde elas vão estar interferindo. Ou seja, a mesma coisa vai acontecer com o som. Né? Por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. Vou tirar aqui para poder compartilhar. Ah, eu acho que esse aqui não vai abrir. É, ele vai baixar ali, vamos ver se vai. Ah, mas aí qual a ideia? A mesma coisa vai acontecer quando eu tiver um som, por exemplo. Ou seja, dependendo da posição que eu tiver, eu vou escutar uma coisa, eu vou escutar outra. Vamos ver aqui se vai. Eu acho que não vai. É, eu acho que ele não vai. Não. Mas aí qualquer coisa eu mostro aí para uma próxima. Sem problema. E aí, dando continuidade à aula, só para a gente terminar. Então, quando a gente lida ali com o som, algo muito importante que vai depender
na corda vai ser como a corda vai estar tensionada ou esticada. Né? Que pensa um violão, por exemplo. Dependendo de como eu puxo ou tensiono essa corda, eu vou ter uma força diferente, ou seja, vou ter um som diferente. Então, eu vou ter exatamente aqui ó, uma relação que eu vou conseguir comparar para essa corda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma imagem que fique legal. Eu vou apanhar essa figura aqui que já tem tudo. Então imagine o seguinte. Para eu poder fazer essa onda se propagar na minha corda, eu preciso que essa corda esteja tensionada, ou seja, ela precisa estar tracionada, ela precisa estar esticada, né? Senão eu não consigo ter esse efeito. E aí o que acontece? Quando eu tensiono essa corda, eu vou ter exatamente esse efeito aqui, ó, em que a velocidade da onda ela vai depender da força que eu estiver aplicando na minha onda, ou melhor, força que eu estiver exercendo na minha corda, dividido pela densidade linear da corda. Ou seja, o que é a densidade linear da corda? É a massa da corda dividida pelo comprimento da corda. Ou seja, dependendo de como eu puxar e dependendo de como for a minha corda, ela vai se comportar de forma diferente. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um barbante, né? Pensa ali, eu pego um barbante e tento fazer aquele movimento igual que a gente estava vendo aqui, ó. Eu vou conseguir ver esse efeito? Não vou. Mas se eu pegar, por exemplo, aquela corda, né, aquelas cordas pesadas, uma corda verde de nylon trançada, né, que o pessoal usa para amarrar e tudo mais, ela é uma corda mais pesada. Se eu fizer um movimento, eu vou conseguir visualizar isso. Por quê? Porque a densidade dela é diferente, né? Então, ela vai exigir, digamos, uma força menor. Em outras palavras, digamos assim. Na verdade, vai exigir uma força maior, né? Mas mais ou menos a gente vai ter esse efeito aí. E aí, como que fica para a gente resolver esses exercícios? Então, deixa eu pegar aqui um exercício só para a gente fechar a nossa aula. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Espero que eu consiga modelar esse cara aqui, ó. Deu para entender. Então, apenas organizando aqui a questão, ele dá várias alternativas. Vou botar aqui.
Então vamos lá. Questãozinha aqui bem simples. Que ele fala ali o seguinte. Pronto. Supõe uma superfície. Olha lá. Pronto. Então, a figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede, onde está rígida. Então ele pergunta ali, ó, suponha a superfície rígida dessa parede. E aí, qual é a ideia? O que vai acontecer quando ele bater nessa parede? Então a gente tem ali, a onda ela vai estar chegando por cima. Quando ela bate nessa parede, o que vai acontecer com ela? Ela vai voltar de que forma? Então a gente tem aqui, ó, as possíveis respostas. E a ideia é o quê? Se a gente for pensar, vamos pensar, a parte mais próxima da parede é exatamente essa barra aqui que está reta. Ó. Depois vem a curvinha da onda. Então, quando ele bater na parede e voltar, por ser uma extremidade fixa, a gente sabe que ele volta de cabeça para baixo. Ou seja, voltaria nesse cara aqui ou nesse cara. Só que como eu tenho que essa parte reta é a parte mais próxima da parede, é ele que vai voltar primeiro, né? Então o comportamento que a gente vai ter vai ser exatamente desse cara aqui, ó. Ou seja, a resposta certa vai ser esse cara. Tudo bem? Dúvidas? Não é bem simplesinho. Estou tentando ver aqui se eu acho algum de conta. Para a gente poder fazer. Mas eu acho que não tem, porque aí já pega um pouco de ondulatória. Já pega um pouco de acústica. E aí já complica um cadinho mais. É, mais ou menos isso. Então... aqui ó, achei uma questão. Achei uma questão que ela vai ser usada para casa. E outra questão para a gente poder fazer agora. Beleza. Então vamos lá. Essa aqui para a gente poder fazer, para a gente fechar. Então ele fala o seguinte. Suponha uma corda de 10 metros com massa igual a 500 gramas. Uma força de intensidade de 300 newtons a traciona. Determine a velocidade de propagação dessa corda. Ou seja, ele quer saber o V. Como que eu vou calcular a velocidade de propagação? A velocidade ele é a força dividido pelo comprimento, pela densidade linear. Então, eu só vou substituir nessas duas fórmulas. Ou seja, montando aqui, minha velocidade ela é igual a raiz de F dividido por μ. Aqui. Então, deixa eu aumentar. A velocidade que a gente quer ela é dada por essa fórmula. Só que quem é o μ? O μ, que é esse cara aqui, ó, ele vai ser a massa dividido pelo comprimento. Só que aí a gente tem um pequeno detalhe. Lembre-se que massa sempre tem que ter dada em quilogramas. Sistema internacional. Então eu tenho lá que meu L ele é igual a 10 metros. Eu tenho também que minha massa ela é igual a 500 gramas, 0,5 quilogramas.
eu tenho que o meu F ele é dado em 300 newtons. Agora que eu já tenho, é só substituir. Então, como que vai ficar? O meu aqui ele vai ficar 0,5 dividido por 10. Esse cara vai dar 0,05. Então, minha força, minha velocidade, na verdade, né? Ela vai ser a raiz desse cara. Então, 300 dividido por 0,05. Então, se a gente for pegar ali... Espera aí que ele entrou. Pronto. Então, eu vou ter 300 dividido por 0,05 vai dar 6.000. Então, eu tenho a raiz de 6.000. Raiz de 6.000 é a mesma coisa, eu posso separar como sendo 6 não tem raiz, né? Mas eu consigo tirar pelo menos o 100 eu consigo tirar mais gente. Ali eu vou ter... eu consigo tirar um 4. Eu posso dizer que é 100 vezes 6.000 é a mesma coisa que 100 vezes 60. Ou 100 vezes 4 vezes 15. Por quê? Porque eu sei quanto é a raiz de 4, né? 2. Sei quanto é a raiz de 100. E a raiz de 15 ela vai ficar. Então eu posso dizer que esse cara, ou seja, a minha velocidade, é 20 raiz de 5. 20 raiz de 15 metros por segundo. Bem simples, né? Dúvidas? Dúvidas, Marina? Tudo bem? Dúvidas?